Boa noite. Boa. Estão me ouvindo bem? Sim ou não? Sim. Ótimo. Fazer a chamada então. Tirar aqui minha tela. Adenilton, Presente. Adriana, Presente. Arthur, Bárbara, Presente. Beatriz, Presente. Daniela, Presente. Davi, Eduarda, Presente. Igor, Presente. João Paulo, Henrique, João Paulo Palmeiras, Marcos Vinícius, Matheus, Presente, professor. Matheus, Presente. Melissa, o Ellen Presente. e o Everton. Eu sou o Everton, ele mandou mensagem agora, ele tá no serviço, mas ele disse que agora ele entra. Tá bom. É, professor, eu tô aqui, bota a presença aí. Quem? Davi de Araújo Moraes. Aê, rapaz. Valeu. Muito bem, vou deixar aqui aberto. Daqui a pouco, quem chegar, eu ponho a presença. Fizeram meus exercícios que eu coloquei lá? Passei na última aula. Eu fiz uns aqui, professor. Isso aí, vão treinando. Hoje a gente vai começar um conteúdo novo. Deixa eu ver aqui. Capítulo 2 do livro do Halliday. Bora, filho. Que fala sobre os movimentos. Esse livro aí, para quem não pegou ainda, tem lá na biblioteca. Estou dizendo, faz tempo. Tem na biblioteca e também na física e na virtual, hein? Well. Só apresentar aqui, calma aí. Sim.
Esse livro aqui, ó, que eu tô falando. Ah, meu Deus. Eu já falei para vocês fazerem o e-mail institucional, ó, para eu ficar evitando de ter que sair lá para permitir, ó. Crie o e-mail institucional, que aí vocês entram direto. Aceita não, professor, deixa fora. Ah, dessa colher de chá. Também já está voltando, né? Creio que comecinho de setembro aí a gente já está de volta presencial. Ou semana que vem, não sei. Beleza? Então vamos lá. O conteúdo de hoje, né? Eu vou abordar aqui o movimento retilíneo, que é um conteúdo dentro da mecânica, especificamente que se trata sobre a cinemática. Ok? E neste assunto, nós vamos aqui falar um pouco sobre essas três grandezas físicas. Falar até mais, viu? Porque aqui eu nem coloquei aceleração ainda. A aceleração está na próxima etapa. Vamos falar sobre posição, deslocamento e velocidade. Ok? Então, aqui são os objetivos da aula de hoje. Depois vocês vão dar uma olhada. Eu gosto sempre de escrever. Bom, como eu disse, a cinemática, né, que é uma parte da mecânica, ela é a classificação e a comparação dos movimentos. Então, é a parte da mecânica que trabalha com os movimentos. E já que nós vamos trabalhar com movimentos retilíneos, é exatamente esse conteúdo aqui da mecânica que nós iremos trabalhar. Beleza? Então, para simplificar um pouco o entendimento, vamos restringir esse movimento aqui de três formas. Primeiro, vamos considerar apenas movimentos retilíneos, ok? Depois será estendido mais esse conteúdo para outros tipos de movimentos. Mas, inicialmente, vamos considerar só movimentos retilíneos. Vamos discutir apenas o movimento sem nos preocupar com as forças responsáveis. O que é isso? Um objeto está se movendo, eu vou tratar apenas o movimento. Eu vou analisar do ponto de vista da física só o movimento e não quais são as forças que estão causando esse movimento. Beleza? Que podem ter várias forças atuando. E aí, por enquanto, nós não vamos nos preocupar com isso. Por quê? Porque isso aí será tema dos próximos conteúdos, quando a gente estiver trabalhando com forças. Então, por enquanto, vamos estudar só os movimentos. E a terceira restrição será considerar o objeto uma partícula, ok? Então, objeto, uma partícula. E o que seria essa partícula? Pode ser um objeto pontual, tipo um elétron. Um objeto que pode ter sua, vamos dizer assim, a sua massa desconsiderada por ser muito pequena. Beleza? Então, a priori, depois eu vou sempre estar estendendo esses conceitos, viu? Mas, inicialmente, vamos tratar o objeto como uma partícula. Então, bora lá. Primeiro conceito do que seria posição, né? O que seria posição com relação a um movimento? A posição é a medida em relação a um ponto de referência. Então, se você considerar o eixo cartesiano X, né? O eixo cartesiano X, a origem desse eixo, ela pode ser o ponto zero. E aí, se esse objeto ou esta partícula se move na direção dos números positivos, nós vamos adotar o sentido que é positivo.
se a partícula se mover, né, no sentido dos números negativos, ela vai ter o sentido negativo, ok? Então, é só para definir a posição da partícula. Se a partícula estiver movendo para a direita, no sentido do eixo dos números positivos, terá um sentido positivo. Se estiver se movimentando para a esquerda, terá um sentido negativo. Ok? Isso aqui é só uma convenção, por definição, só para a gente se situar a localização da partícula, onde ela está localizada inicialmente e depois no ponto final. Então, definido a questão de posição, a variação desta posição, né, da partícula, que sai de um ponto inicial e vai até um ponto final, isso aí é chamado de deslocamento, ok? Então, deslocamento, que eu vou chamar aqui de ΔX, que poderia ser também, alguns autores de livros consideram ΔS, no lugar do X um S de espaço, também pode ser, mas vamos considerar o ΔX, seguir o mesmo raciocínio do Halliday, né, que é o autor desse livro aqui que eu estou seguindo. Então, o deslocamento será a variação desta partícula do ponto inicial até o ponto final. Mas para calcular essa variação, aqui está trocado, viu? Seria o ponto final menos o ponto inicial, ok? X2 seria o ponto final, X1 o ponto inicial. Ou seja, se uma partícula se move de um ponto até o outro, e eu quero calcular esse deslocamento, eu só subtraio a posição final menos a posição inicial. Trocado isso aqui. Exemplo. Uma partícula se move de x igual a 5 a x igual a 12. Qual é o deslocamento? Se ela sai do ponto 5 e vai até o ponto 12, o deslocamento é 12 menos 5, porque é o final menos o inicial. 12 menos 5, 7. Então, ΔX é igual a 7, que é no sentido positivo, porque está indo do 5 até o 12. Por isso que deu 7 também positivo. Se essa partícula sai do ponto 5 e vai ao ponto 1, ou seja, ela está saindo do 5 e está indo para o 1, ela está indo para a esquerda. Então, eu vou pegar o final aqui, ó, 1 menos 5, que dá menos 4, que é o sentido negativo. Ok? Outro exemplo. Se ela sai do ponto 5, vai até o ponto 200, e depois retorna ao ponto 5, o que acontece? Qual foi o deslocamento? Ó, ela saiu desse ponto. Deixa eu abrir uma lousa aqui. Vou abrir uma lousa e também vou abrir o Word. Dê minha lousa. Por exemplo, aqui está uma partícula. Ixi, coisa feia, hein? A partícula. Ela saiu desse ponto, foi até esse ponto aqui. Depois foi até esse outro ponto. E depois retornou para esse ponto aqui de origem. Qual foi o deslocamento dessa partícula? Ela saiu... É sempre o ponto final menos o ponto inicial. Então, o ponto final dela, qual foi? O ponto final não é aqui? E o ponto inicial também não é aqui? Então, essa partícula, ela não teve deslocamento. Deslocamento é zero. Que ela saiu daqui, foi até aqui, depois veio para cá e depois retornou. Ela não se deslocou em termos de posição.
Entenderam? Agora, uma coisa é deslocamento, outra coisa é distância percorrida, que é o que a gente vai ver daqui a pouco também. A distância percorrida, sim, eu considero que a partícula percorreu. No caso, eu vou considerar essa distância, vou somar com essa distância e vou somar com essa distância aqui. Então, a distância percorrida pela partícula seria essa soma mais essa aqui mais essa aqui. Então, não confundam distância percorrida com deslocamento, ok? O deslocamento é o ponto final menos o inicial. Então, se ela estava na posição 5, foi até a 200, depois retornou para 5, deslocou 0. Não houve deslocamento, porque se eu pegar o ponto final, que é 5, subtrair do ponto inicial, que é 5, 5 menos 5 dá 0. Entenderam? A distância... Repete bem, professor. Falou, professor? Repetir? Tá. Isso. É porque eu tinha saído do celular e entrei no computador agora e eu acabei perdendo. Vou desenhar aqui de novo. Imagine que eu tenho um objeto que está aqui e ele percorreu até aqui. Okay? Ele veio daqui até aqui. Então, se eu quero saber qual foi o deslocamento desse objeto, eu pego essa posição final, eu posso chamar aqui de x2, e vou subtrair da posição inicial, que eu vou chamar aqui de x1. Então, vai ser x2 menos x1. Se aqui, vamos supor, era 1 metro, e aqui era 5 metros, esse meu exemplo tão feio demais. 5 menos 1 dá 4. Ok? Isso seria o deslocamento. Agora, se a partícula percorre, vem até aqui, e depois ela retorna ao ponto inicial, ela foi até aqui, depois retornou para aqui. Quem é o deslocamento da partícula? 0. O ΔX é 0. Por que o ΔX é 0? Porque não houve deslocamento, a partícula está no mesmo ponto inicial. Ok? Ela saiu daqui, foi até lá, mas depois retornou. Então, o deslocamento em si, em termos de posição, é 0. É como se seu carro tivesse saído, saiu aqui inicialmente da garagem, foi lá em algum lugar no centro e voltou para o mesmo ponto de origem. O deslocamento foi 0. Agora, a distância não, a distância percorrida não. A distância você vai ter que calcular tudo que a partícula percorreu. Então, a distância seria essa distância mais essa distância de retorno. É igual, por exemplo, se eu tenho um ponto x1 que sai do 0, o ponto x2 que é no 5 e o ponto x3 que é no 10. Aí eu vou até no 10 e retorno para o 5. Do 0 ao 10 e retorno para o 5. O meu deslocamento é de 5, então, no caso, né? Peraí. Ele estava o ponto aqui no 0. Foi até quanto? 5. E depois? 10. E depois? Foi até aqui. Depois foi até aqui. Aí parou aqui? Retornou para o 5. Tornou por 5. Qual é o deslocamento desta partícula? É você pegar o ponto final. Quem é o ponto final? Não é o 5? O ponto final não é o 5? Sim. Subtrair do ponto inicial. O ponto inicial é 0, que ela saiu do 0. O ponto inicial é 0. Então, 5 menos 0 é 5. Então, o deslocamento é 5 nesse caso. Ok? Ok. O deslocamento é 5. Agora, a distância percorrida aqui, ó, seria 5, mais 5, mais 5. Seria 15. Beleza?
que percorreu 5, depois percorreu mais 5 e depois percorreu mais 5, voltando. Aí você soma tudo. Então, aí aqui, ó, como nós estamos tratando sobre deslocamento, a distância total percorrida é irrelevante. Por enquanto, eu não estou trabalhando com distância, eu só adiantei para vocês. Mas o deslocamento é sempre o ponto final menos o ponto inicial. Então, portanto, o deslocamento é uma grandeza vetorial. O que seria uma grandeza vetorial? Nós temos uma grandeza escalar e grandeza vetorial, né? O que diferencia uma da outra? A grandeza escalar é um número, é só um número, é um módulo. A grandeza vetorial, ela depende, além desse módulo, né? Ela depende do sentido e da direção. Porque um vetor, eu preciso definir o tamanho desse vetor, que é o módulo, eu preciso definir em que direção esse vetor está apontando, né? Em que direção ele está atuando, se é na horizontal, se é na vertical, se é numa inclinação, numa reta oblíqua, né? E além disso, da direção, eu preciso definir o sentido. Está indo para a direita ou para a esquerda? Para cima ou para baixo? Ok? Então, uma grandeza vetorial. O deslocamento é uma grandeza vetorial, porque eu preciso definir o tamanho do deslocamento, né, que é o módulo, e eu preciso definir o sentido, se está indo para um lado ou para o outro, para o direito ou para o esquerdo, ou para o positivo ou para o negativo. Então, assim, ignorando o sinal, temos o módulo, porque módulo é sempre em valor absoluto, ok? Então, se eu quero tratar o módulo de um deslocamento, eu ignoro o sinal. Por exemplo, se seu deslocamento deu menos 4 metros, e eu digo que eu quero trabalhar com o módulo, eu vou ignorar esse sinal e o módulo vai ser 4. Porque módulo é sempre uma grandeza positiva, beleza? Então, quando eu estiver trabalhando com módulo, você vai ignorar o sinal aqui. Muitas das vezes a gente vai trabalhar em módulo. Então, só para exercitar, esses exercícios aqui, ó, é do livro, viu? Na verdade, tudo isso aqui está no livro, está tirado lá do livro, são os slides do livro. Então, esses testes vocês vão encontrar também no livro. Então, esse primeiro aqui, ó, considere 3 pares de posições iniciais e finais ao longo do eixo X. Letra A, menos 3 e 5. Letra B, menos 3 e menos 7. Letra C, 7 e menos 3. Quais desses pares correspondem a deslocamentos negativos? Aí aqui já está a resposta, mas vamos calcular. Como é que eu calculo aqui o deslocamento da letra A? Eu pego o ponto final, que é 5, subtraio do ponto inicial. Então, vai ficar 5 menos 3, daria um deslocamento de 8. Entenderam? Vou colocar aqui na lousa. Oh. Sim, ó. Como é que limpa isso aqui de vez? Limpar. Então, olha só, o deslocamento aqui, ó, dessa letra A, fica o ponto final, que é 5, menos, que é sempre o ponto final, menos o ponto inicial. O ponto inicial é menos 3, eu vou pôr um parênteses,
menos 3. Isso aqui vai dar, ó, menos com menos mais. 5 mais 3, 8. Beleza? Na letra B aqui, ó, a partícula está no ponto menos 3 e vai até o ponto menos 7. Então, é sempre o final menos o inicial. Então, vai ser menos 7 menos 3. Menos com menos mais. Então, menos 7 com mais 4. Professor, para resolver isso aí é só imaginar também aquela linha, né? Com o 0 no meio. Aí, Menos 4 aqui. Como é? para ficar fácil de resolver aí, é só imaginar aquela linha com o 0 no meio, né? É. Fica fácil de resolver também. Mas é só subtrair, ó. É pegar o ponto final e subtrair do ponto inicial. Entendeu? Sim, senhor. Aqui, mesma coisa, ó. Menos 3, menos 7, que dá menos 10. Então, deslocamento não tem segredo. Velocidade, né? Então, vamos trabalhar o conceito de velocidade. O que seria a velocidade média? Velocidade média vai ser a razão, que é a divisão, entre um deslocamento, que foi o que a gente acabou de aprender, um deslocamento, ΔX, e o intervalo de tempo, ou seja, a velocidade média é a divisão ou é a razão entre o ΔX, que é seu deslocamento, sobre o ΔT, que é o seu intervalo de tempo. Ok? Ó, velocidade média é a razão entre o deslocamento é ΔX, por ΔT, que é seu intervalo de tempo. Esse delta significa variação, né? Variação. Então, como é que eu calculo o deslocamento? Que a gente acabou de ver. É sempre o ponto final menos o ponto inicial. Mesma coisa, eu vou calcular a variação do tempo, que é meu intervalo de tempo. Vai ser o quê? É o tempo final menos o tempo inicial. Ou seja, um objeto saiu de um ponto e foi até o outro. Ele estava num tempo inicial, ele demorou um certo tempo para chegar no ponto final. Então, você vai pegar esse intervalo de tempo, né? Quanto tempo ele gastou para sair ou para se deslocar de um ponto até o outro. Esse é seu intervalo de tempo. Por isso que a gente fala que é um intervalo de tempo. Então, a velocidade média é medida em unidades de distância por tempo. Porque aqui, ó, nós sabemos que deslocamento é medido, por exemplo, em metros, no Sistema Internacional de Medidas. E tempo é medido em segundos. Portanto, a velocidade é medida em metros por segundo, ou metros por segundo. Okay? É só pegar o metros e dividir pelo segundo. Unidade de velocidade média, velocidade média. Ok? Então, a equaçãozinha aqui, 2.2. Aqui é uma representação gráfica para vocês entenderem um pouco que eu posso também definir velocidade olhando para um gráfico, ok? Então, se você tiver um gráfico do deslocamento em função do tempo, exemplo aqui, ó, essa curva aqui, ó, em azul, que pode estar sendo aproximada por essa reta aqui vermelhinha, ó, uma reta inclinada, com um certo ângulo aqui. Então, eu posso definir, ó, se aqui no eixo Y é o seu deslocamento e aqui no eixo X é o seu tempo, então eu tenho o gráfico de quem? De deslocamento e tempo. A partir desse gráfico,
Se esse gráfico pudesse ser aproximado por uma reta, no caso aqui era uma curva, ó, mas pode ser aproximado, ó, se eu pegar esse ponto e esse ponto, ó, quase como se fosse uma reta, tá vendo? Ó? Então, para essa reta aqui, para determinar a velocidade só olhando para o gráfico, basta você dividir aqui, ó. Isso aqui forma até um triângulozinho aqui, ó. Tá vendo? Esse cateto aqui oposto ao ângulo, dividido pelo cateto adjacente ao ângulo, que é a definição de tangente. Ou a inclinação da reta. Ó, quem é esse eixo aqui? Ó? Esse eixo aqui é o deslocamento. Quem é esse eixo aqui? É o tempo. Então, num gráfico, se você pegar aqui, ó, basta você pegar e dividir a distância pelo tempo, que é aquela fórmula, distância por tempo. Você tem a velocidade. Beleza? É isso aí que ele está dizendo. Agora, um outro conceito. Velocidade escalar média. Olha, o que eu apresentei anteriormente foi a velocidade média. A velocidade média, como depende do deslocamento, isso aqui é uma grandeza vetorial. É uma grandeza vetorial, porque o deslocamento, eu preciso definir o sentido dele, do deslocamento. Aqui eu estou chamando agora velocidade escalar média. A velocidade escalar média, que é diferente da velocidade média, é uma grandeza escalar, como o próprio nome diz, ó, escalar. O que seria uma grandeza escalar? É um número, e ele é sempre positivo. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com módulos. Beleza? Com módulos. Então, para definir a velocidade escalar média, você vai pegar agora a distância total percorrida e não o deslocamento. Então, é diferente, não é? Lembre-se que distância total percorrida é diferente de deslocamento. E eu mostrei aí para vocês. Então, para definir a velocidade média escalar, basta você pegar a distância total e dividir pelo tempo que foi gasto para percorrer essa distância. Ok? Então, a velocidade escalar média, que ele está chamando aqui de S médio, é a distância total sobre o tempo. Alguma dúvida? 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 Até o momento, não. Muito bem. Enquanto isso, o Flamengo já está metendo 2. Um exemplo. Uma partícula se move do ponto 3 ao ponto menos 3. Então, imagina aquela reta numérica. Ela está no ponto 3 e ela vai se mover para o ponto menos 3 em 2 segundos. Qual a velocidade média? E qual a velocidade escalar média? A velocidade média é você pegar o deslocamento e dividir pelo tempo. Quanto seria o deslocamento? Ela estava no ponto 3 e foi até o menos 3. Vou pegar a lousa aqui. Ó, o ponto final é esse, né? Menos 3. Menos 3. Menos o ponto inicial, que é 3. Então, o meu deslocamento deu quanto aqui? Menos 3 com menos 3 deu menos 6. Menos 6 metros. Ixi, ficou uma perninha a mais, mas tá bom. Então, aqui é meu deslocamento. Quanto é a minha velocidade média? É você pegar o deslocamento e dividir pelo tempo, que é 2, ó. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Então, a minha velocidade média seria menos 3 metros por segundo.
Por que é menos 3 metros por segundo? Porque eu estou indo no sentido negativo dos números lá. Só que a velocidade escalar média, aí sim você vai pegar a distância percorrida. A distância é quanto? Ó? Ele estava aqui, ó, imagine que aqui é o ponto 0, aqui é o 3 e aqui é o menos 3. A partícula estava aqui nesse ponto e veio até aqui. Quanto foi que ela percorreu? Ela percorreu 3 com mais 3, 6. Ela percorreu 6 metros. Eu não quero saber de sinal, porque distância é distância. Distância é um número positivo. No caso, sempre vai pôr em módulo. Isso, sempre em módulo. Distância é positivo. Agora, não confunda com deslocamento, viu? Porque o deslocamento aqui poderia ser 0, por exemplo. Ó, porque se a partícula tivesse aqui, viesse aqui e depois voltasse para cá, a velocidade média ia ser 0, porque o deslocamento ia ser 0. Mas a velocidade escalar média não ia ser, porque, ó, se ela estava aqui, veio para cá, então percorreu 6, e depois voltou para cá, percorreu mais 6, 12. Entendeu? A diferença? Mas nesse caso aqui, como ela só foi do ponto 3 para o ponto menos 3, ela percorreu 6 metros, 3 metros aqui, ó, e 3 metros aqui. Então, 6 em 2 segundos, 6 dividido por 2, dá 3 metros por segundo, que é a resposta aqui. Entenderam a diferença de velocidade escalar média e velocidade média? Aqui, ó, deu igual, né? Assim, se a gente considerar em termos de módulos. Mas nem sempre dá igual. Principalmente se a partícula retornar para um ponto. Faz um exemplo de retornar aí. Tá. Supor que a partícula está aqui, nesse ponto. Depois vem para cá. Depois vem para cá. Ok? Então, daqui para aqui, supor que vale 2 metros. Daqui para aqui, vamos supor que vale 3 metros. Então, a partícula inicialmente estava nesse ponto, veio até esse ponto, depois foi até esse ponto, ok? E depois retornou a esse ponto aqui. Ela veio daqui até aqui, depois voltou para cá. Qual é a velocidade média e qual a velocidade escalar média? Ó, a velocidade média, ela vai ser o deslocamento sobre o tempo. Vamos supor que ela gastou, deixa eu ver aqui, 2 segundos para percorrer isso, para vir até aqui e voltar até aqui, ok? 2 segundos. 2 segundos, o tempo. Então, a velocidade média vai ser o deslocamento. Ó. Qual é o deslocamento da partícula? Inicialmente, ela estava aqui, ela veio até aqui e voltou para cá. Deslocamento é quanto? Imagine que aqui é o 0, aqui é 2, e aqui seria 5, né? Porque a distância é 3. Ó, a partícula estava aqui, veio até aqui e voltou para cá. Então, ela parou aqui, ó. Qual é esse deslocamento da partícula? Ela não estava aqui e deslocou para cá só? O deslocamento não deve ser 2, então? O deslocamento é 2. Não é isso? Ó? Porque ela não parou aqui?
Se ela parou aqui, você vai pegar esse ponto menos esse, que vai me dar 2, ó. O deslocamento é 2. Aí eu vou dividir pelo tempo que ela gastou 2 segundos, ó, que ela foi até lá e voltou 2 segundos. Vai me dar 1 metro por segundo. Ela gastou 2 segundos para ir lá e voltar. Então, o deslocamento foi esse. A velocidade escalar média será a distância percorrida total. Então, a distância total foi quanto? Ela percorreu 2, com mais 3, deu 5, com mais 3, deu 8. Entenderam? Olha, ela percorreu 2, com mais 3, 5, mais 3 voltando, 8. Então, 8 dividido por 2, que é meu tempo, que daria 4 metros por segundo. Beleza? Beleza. Beleza. Muito bem, muito bem. Velocidade instantânea e velocidade escalar. Vamos lá, para a definição. Essa velocidade instantânea, eu vou estar apresentando aqui, mas por enquanto eu não vou cobrar muito, porque o pessoal do primeiro período possa ser que tenha alguma dificuldade para calcular essa velocidade utilizando esses conceitos aqui de limites, porque por enquanto a gente não viu limites, né? Principalmente para quem é do primeiro. Quem está no segundo período já viu essa definição aqui, ok? E eu devo entrar em limites em cálculo 2 daqui a umas 2 ou 3 aulas. Então, 2 ou 3 semanas, né? Então, por enquanto, eu vou só mostrar e a gente vai trabalhar aqui pouco, mas pessoal do primeiro, não se preocupe, porque isso aqui é bem simples, é mamão com açúcar, viu? Vou estar apresentando aqui e definir para vocês. Então, velocidade instantânea, ou simplesmente velocidade, é aquela velocidade do momento, é aquela velocidade que você marca naquele determinado instante, ok? E essa é a grandeza vetorial, também como é velocidade, é medida em metros por segundo. A definição matemática seria definida por essa equação aqui, ó. Velocidade seria o limite de ΔX sobre ΔT, que na verdade seria o deslocamento no tempo, quando esse tempo tende para zero, quando esse ΔT aqui, ó, é como se fosse naquele determinado instante. Por isso que é velocidade instantânea. E essa definição aqui, nada mais é que a definição de derivadas. E aí também é um conceito que a gente vai trabalhar em cálculo 2, mais lá na frente, ok? Mas como é derivadas, e aqui na física, essas funções são polinomiais, as derivadas são até bem simples. E aí eu vou explicar para quem já viu o conteúdo, para quem não viu, não precisa se preocupar, porque tem como calcular a velocidade usando essa fórmulazinha aqui, ó, que é do deslocamento no tempo. Então, olha só. Vamos para esse testezinho aqui, ó. As equações a seguir fornecem a posição de uma partícula em 4 casos. Em todas as equações, x está em metros e t está em segundos. Tempo é maior que zero. Primeiro caso, x é igual a 3t menos 2. Segundo caso, x igual a menos 4t ao quadrado menos 2. O terceiro caso é dado por essa equação aqui. E o quarto, x igual a menos 2.
Pergunta: em que casos a velocidade da partícula é constante? Ok? Em que caso a velocidade da partícula é constante? Então, como é que eu sei que a velocidade de uma partícula é constante? Se você olhar aqui, esta equação, que é da sua posição, e se você observar que a definição aqui de velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo, se você derivar estas equações, você vai obter a velocidade. E se essa velocidade ela for constante, aí você responde a questão. Porque ele está perguntando em que caso a velocidade da partícula é constante. Ok? Então, antes de fazer isso aqui, eu vou fazer um exemplo aqui para ensinar o pessoal do primeiro, só para não ficarem por fora desta matéria. Vou só direcionar só para a aula de hoje. Enquanto abre aí, eu vou pegar aqui uma água, só um minuto. Vamos lá? Deixa eu dar uns bizus, vamos dizer assim, de derivadas aqui para o pessoal do primeiro, hein? Eu quero ver o pessoal do segundo também respondendo aqui, viu? Então, vamos supor que nós temos isso aqui, ó. F de x. Olha, meu filho. Igual. Ixi. Igual a x à terceira. Né? Então, vamos supor que eu tenho uma função que é do tipo x à terceira e eu quero calcular a derivada desta função. Olha, esse é assunto de cálculo 2 e de cálculo 1, obviamente, né? Que a gente ainda vai ver, viu? Mas adiantando aí para o pessoal do primeiro período. Antes disso, pessoal do segundo, quanto é a derivada de x ao cubo? Que eu quero ver se vocês fizeram o cálculo 1 bem feito. Quanto é a derivada de x ao cubo? Bora, bora. Vai. Cadê, gente? 3x. Meu Deus do céu. Não, 2x. Meu Deus do céu. Tá vendo aí, ó, a galera do primeiro período que não deve se preocupar? O pessoal do segundo parece que nem tá sabendo, ó. Agora eu vou ensinar aqui e eu quero ver quem é que vai acertar, viu? Na próxima que eu perguntar. Prestem atenção. Eu quero o resultado final. Olha só. A derivada de x ao cubo. Derivada de x ao cubo. A gente vai chamar aqui de f' a derivada, ok? Então, f de x é a minha função. Toda vez que tiver esse apóstrofo aqui, essa linha, significa que é a sua derivada. Então, como é que eu calculo a derivada de x ao cubo? Você pega o expoente
desce ele multiplicando. Então, esse 3 vai vir para cá ou para baixo. E você, do expoente, você vai subtrair 1. Então, 3 menos 1, 2. Portanto, a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Entenderam? Sim, Galera do primeiro. sim. Vamos supor que isso aqui fosse x à quinta. Quem que seria a derivada? 4x elevado a Não, 4. não. O 5x 5 elevado a 4. desce. O 5 5x desce. elevado a 4. 5x, Tira 1 daqui do 5x elevado a 5. 4. Isso. Entendeu? Desce o expoente multiplicando e tira 1 do expoente. Se aqui fosse x elevado a sexta e aqui tivesse um 2. Seria 2x elevado a 5. 12x Não. elevado a 5. Não. 2 vezes 6, Isso, x aí. elevado a Aí. 5. Isso. Foi isso que eu falei. Não, você fez 2x. Não, eu falei 12. 12? Ah, 12 Falei tá certo. Ó, pega o expoente e desce multiplicando. Então, vai descer multiplicando. 6 vezes 2, 12. Tira 1 do 6. Fica 5. Entenderam isso aí? Isso é Sim. muito simples, cara. Derivada. Olha como isso é fácil. Se fosse só assim. Derivada de x. Quanto é a derivada de x? 1x. Isso aqui é como se tivesse 1. É como não? É 1. X elevado a 1, não é isso? Esse 1 desce, multiplicando. 1 vezes 1 é 1. Tira 1 daqui, fica 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. Conclusão, derivada de x dá 1. Derivada de 10x. 10. É sempre o número que estiver multiplicando aqui. Derivada de 100x. 100. Beleza? Agora, se fosse de um número, quem é a derivada de 5? Quem é a derivada de 5? 0. 0, porque não tem x. Derivada, ela tem que ser uma variação de uma grandeza, variação de uma grandeza no tempo. Como isso aqui é constante, não tem variação, obviamente não tem derivada, a derivada é 0. Ok? Então, se for derivada de um número, qualquer número, a derivada é 0. Entendido esse conceito de derivadas? Ok. Podemos ir para cá, Sim. ó. Vou pegar essa função aqui, ó, x igual a 3t menos 2. Vamos lá. Então, eu vou colocar como x, que é para ficar mais simples. 3x menos 2, que é a função daqui, ó. É porque ele usa x aqui para não confundir vocês. Mas a sua variável é o t, viu? 3t menos 2. Que é isso aqui, ó. Ou então vamos deixar assim mesmo, x igual a 3t menos 2. Quem seria a derivada de x? Ó? Se x é posição, x nesse caso aqui é posição, tá vendo? Ó, x é posição, a posição no tempo. Se x é posição, quem é a derivada de x? A derivada de x é minha velocidade. É minha velocidade. Agora, quem é a derivada de 3t? É como se fosse 3x. T é a variável. Quem é a derivada de 3t? O tempo. Quem é a derivada de 3t? 3. 3. Lembra quando eu disse quem é a derivada de 10x? É 10. Quem é a derivada de 1000x? É 1000. É o número que tiver aqui, ó. Pessoal do primeiro, se não estiver entendendo isso, não se preocupe, porque vocês vão ver ainda esse assunto comigo lá na frente, daqui a umas 5, 6 aulas, semanas, não sei. A gente ainda vai ver isso. Mas quem a conseguir aprender agora, fica de boa aí, beleza? Mas se não conseguiu entender muito, não se preocupe. Então, a derivada de 3t é 3. Quem é a derivada de menos 2?
Zero. Zero. Zero, porque isso aí é uma constante. Então, não tem. Conclusão. Se a posição é esta função aqui, a velocidade deu 3 metros por segundo. A minha velocidade aqui deu 3 metros por segundo. Isso aqui é uma velocidade constante, ó. Não varia. Por quê? Porque não é em função do tempo. Não apareceu o tempo aqui na minha velocidade. Então, essa minha velocidade ela vai ser sempre constante para este movimento da partícula aqui. Então, a letra A, aqui, ó, no caso 1, tá vendo? No caso 1, foi esse caso que a gente pegou, ó, deu velocidade constante. Agora, vamos pegar o caso 2, que a posição é menos 4t ao quadrado menos 2. Posição é menos 4t ao quadrado menos 2. Ok? É isso aqui. Vamos calcular a velocidade. Ó, se x é posição, quem é a derivada de x? Velocidade. Quem é a derivada de menos 4t ao quadrado? Pega o expoente. 8, menos 8t. 8. Desce multiplicando e tira 1 daqui. Então, vai ficar 2 vezes menos 4, menos 8, t, tirando 1 daqui, fica 1. E t elevado a 1 é o próprio t. Então, a derivada de menos 4t ao quadrado é menos 8t. Que é a derivada de menos 2? Zero. Zero. Então, portanto, a velocidade para essa posição aqui é essa daqui, ó, menos 8t. Essa velocidade ela é constante? Não. Não, por quê? Porque ela depende do tempo, depende do variável. tempo que a partícula tá. Tem uma variável aqui, então isso aqui não é constante. Constante seria se fosse um número. Se fosse menos 8, 5, 2, 4, 0. Mas como apareceu uma variável, não é constante. Então, o caso 2 aqui, ela não é constante. Vamos ver se o caso 3, ela é constante. X igual a 2 sobre t ao quadrado. X igual a 2 sobre t ao quadrado. Eu vou colocar aqui t igual a menos 2 para facilitar a vida de vocês. Por quê? Isso aqui é a mesma coisa, ó. Eu só o que é que eu fiz? Eu peguei, como está 2 dividido por t ao quadrado, eu peguei esse t ao quadrado e joguei ele lá para cima do numerador. Como é que eu jogo essa potência lá no numerador? Eu inverto o sinal, não é isso? Eu inverto o sinal. Então, em vez de ficar 2 sobre t, fica 2t a menos 2. Quem é a derivada disso aqui, ó? Eu pego o expoente, mesma técnica. Pego o expoente, o que acontece? Desce multiplicando. 4. Menos 2 vezes 2. Menos 4. E tiro 1 do expoente. Tirando 1 do expoente, fica quanto? Quanto? Menos 1. Menos 1. Eu vou tirar 1 do expoente. Ó. Isso aqui vai Menos ficar 3. menos 2 menos 1. Menos 3. Ó, não é menos 2? Eu não vou tirar 1 ainda. Menos 2. Você está devendo 2 e ainda vai estar devendo 1. Então, vai ficar devendo 3. Ó, menos 2 menos 1 dá menos 3. Isso aqui é constante? Não. Não. Apareceu t, não é constante. E o outro lá, x igual a menos 2, ó. X igual a menos 2. Quem é a derivada de x é a minha velocidade. Quem é a derivada de um número? 0. 0. Derivada de uma constante é 0. Essa velocidade é constante? Sim. Sim, porque ela é um número, é 0, é constante. Só que é 0, mas é constante. Então, no caso aqui, que ele está perguntando aqui, ó, em que caso ou casos a velocidade v da partícula é constante. Então, nós obtivemos, né, o caso 1 e o 4. Vou colocar a fonte aqui do computador, só um minuto.
Ok? A letra B. Em que casos, o caso, né, a velocidade está orientada no sentido negativo? Aí era só ver os resultados aqui, ó. Esse caso aqui não está no negativo porque deu 0. Ó. Então, o 4 eu já elimino. Lembra que o 3 deu negativo e o 2 também deu negativo? Que deu menos 8t e aqui deu menos 4t a menos 3. Isso. Então, é nesses casos aqui. Beleza? Beleza. O que é que acharam de pessoal do primeiro período? O que é que achou aí de derivadas? É fácil ou não? Não engatilhando aí, pessoal. Tá bom. A princípio tá bom. Beleza. Rapaz, eu não entendi muita coisa não, professor. Sério mesmo. Oi? Não entendi muita coisa não. Não entendeu, cara? Você não entendeu o que? De derivada? Entendi não. Pois você vai fazer esse exemplo aqui agora. Eu quero ver aqui. Você, só você. Vamos lá. Outra letra aqui. Deixa, em vez de X, eu vou botar T. E a 8. E aqui tem um número 3. Número 2. Ó, 2t elevado a 8. Quem é a derivada disso aqui, ó? Você vai pegar o expoente e vai descer para cá, ele multiplicando, cara. É bem simples, ó. É só pegar esse número e multiplicar por esse. Dá 16. Dá 16. Não, dá... 16. E você vai pegar, subtrair um do expoente. O expoente não era 8? Isso. Tira em 1. Como é que é? Não entendi. Peraí. Perdi. Hã? Me perdi. Fala de novo, senhor. O expoente não era 8? Isso. Você subtrai 1. Aí fica 7. Acabou, ué. É só isso? Só, gente. É porque eu me perdi no raciocínio. Faz esse aqui, então. Bota aí, deixa eu ver. Vai lá. Fica quanto? 8. 8t elevado a... Aí o número sobe negativo também, professor? Ó, o procedimento é sempre esse. Você pega o número, desce multiplicando e tira 1. Fica quanto? Só fica menos 3. Menos 3. Não. Olha só. Primeiro erro. Qual é o expoente aqui? Menos 4. Quanto é menos 4 vezes 2? 8. Não, gente. Não está negativo? Então é 8 negativo. Menos Isso. 4. Menos 4 vezes 2. Vai lá na calculadora. Menos 4 vezes 2. Menos 8. Agora você pega esse expoente, pega e bota menos 4 aí na calculadora e subtrai 1. Bota menos 4, menos 1. Então fica menos 3. Não. Menos 5. Menos 4, menos 1, menos 5. Professor, aí faz um jogo de sinal, como é que é nesses... É porque ele só falou tira 1. Então, ele tirando 1, se você está devendo 4, eu ainda vou tirar mais 1, você vai dever 5. Gente, é porque menos com menos soma. É assim, ó. É que vocês estão errando essas continhas básicas, ó. Pega na calculadora para não errar. Ó. Menos 4, menos 1. Ó, tinha menos 4. Eu estou tirando 1. Isso aqui fica quanto? Menos 4 com menos 1. Você está acrescentando sua dívida. A sua dívida sempre está aumentando. Ó. Menos com menos com menos. Então, isso aqui, ó, o menos vai prevalecer, já que é tudo igual.
o menos vai ficar aqui e você vai somar 4 com 1, que dá 5. Opa! Ok? Mas não se preocupa com derivadas, não. Pelo menos na física eu não vou cobrar muito, não. Quem quiser resolver alguma questão usando esse conceito, pode até usar. Mas eu não vou cobrar, não vou obrigar a usar derivadas. Copiar a fonte. Aqui é um exemplo de gráficos, onde eu posso usar uma análise, né, para identificar e ver, por exemplo, detectar se uma velocidade é constante ou se não é. Né? Então, exemplo aqui, ó, aqui é a posição de uma partícula definida aqui por esse gráfico aqui, ó. Se eu aproximar aqui desse ponto a esse aqui como uma reta, e eu quiser determinar se a velocidade aqui é constante ou não, como é uma reta, é uma função do primeiro grau, é uma função do tipo assim, ó. Deixa eu ir lá no Word. Qualquer reta tem essa característica aqui, ó. A vezes T mais B. Isso aqui seria a característica de uma reta. De uma reta. Onde A e B são números. Então, se eu derivar isso aqui, ó, velocidade vai ser igual. Que é a derivada de A vezes T, onde T é minha variável e A é uma constante. Derivada de A vezes T é o A. É o próprio A. É como se aqui fosse um número 3, que é a derivada de 3T. 3. Que é a derivada de 5T. 5. Então, que é a derivada de A vezes T? É o A. E se B é um número, quem é a derivada de um número? É 0. Portanto, se eu tenho uma reta, que isso aqui é a equação de uma reta, a velocidade, ela sempre vai ser constante. Tá vendo que a velocidade sempre vai dar um número? E vai ser sempre esse número que estiver multiplicando t. E eu posso observar isso aqui no gráfico, ó. Você vê aqui, ó, se aqui é uma reta, tá vendo isso aqui é uma reta? Desse ponto a esse é uma reta. Observe aqui que a velocidade deu constante, ó. A velocidade deu constante aqui, ó. Tá vendo? Então, se vocês observarem toda vez uma reta para a posição, a velocidade sempre vai ser constante. Isso aí seria a análise que eu tiro aqui desse gráfico. Alguma dúvida? Antes de ir para a aceleração, eu vou deixar aqui um exercício que eu quero que vocês resolvam. Deixa eu abrir aqui. E aí, daqui a pouco, a gente vai lá para a aceleração. Bora, meu filho. Esse aqui primeiro, vamos lá. Aí na tela, leiam e me diga qual é a resposta. Quando vocês pensam, eu vou pegar uma água.
E aí? Qual é a alternativa aí? O professor tá achando que a alternativa certa é a letra C. Rapaz, você não entendeu o que eu falei, não, hein? Lembre-se, eu falei que a distância percorrida ela é diferente de modo do deslocamento. A questão diz o quê? De manhã, um pássaro está em São Paulo, à tarde está em São José dos Campos. Ele saiu daqui e foi até lá na outra cidade. Dada esta informação, qual das afirmações abaixo descreve descreve melhor a relação entre o módulo do deslocamento do pássaro e a distância percorrida? Deslocamento. Qual é o deslocamento do pássaro? Ele sai do ponto lá de São Paulo e vai até São José dos Campos. Então, eu vou pegar em linha reta e vou subtrair a posição de uma cidade menos a outra e vou calcular essa distância aí. Beleza? Isso é deslocamento, não é isso? Mas distância, ele pode ter ido numa outra cidade e depois ter ido para São Paulo ou para São José dos Campos. Entendeu a distância? A distância ele pode ter feito vários caminhos, vários percursos, mas no fim ele chegou naquela cidade. Então, distância pode ser diferente de deslocamento. Conclusão, a letra A, porque a distância percorrida ela vai ser sempre maior ou igual ao módulo do deslocamento. Porque não necessariamente ela tem que ser igual, ela pode ser maior. E eu dei aqueles exemplos aí, quando eu fiz que uma partícula poderia ir em um ponto e depois retornar. Entendeu? Vamos supor que esse pássaro ele saiu de São Paulo e foi até São José dos Campos, né? Ele pode sair de São Paulo, foi até o Rio de Janeiro e depois voltou para São José dos Campos. Então veja que a distância percorrida ela é diferente do deslocamento. Porque o deslocamento só interessa o ponto inicial e o final. O deslocamento só me interessa isso. Eu esqueço até o Rio de Janeiro. Mas a distância não. A distância é tudo que eu percorri. Então, essa letra aqui. Essa aqui eu não vou estar meio cortada aí. Depois eu passo para vocês. Faz isso daí. Vamos lá. Lápis, caneta na mão. Resolve essa daí. Dá 5 minutos para vocês resolverem.
Terminaram? Seria a letra D, professor? Letra D, não sei, não calculei ainda, mas vamos ver aqui que eu tenho um gabarito aqui. Quase. Vê aí o que você errou. Bora, pessoal. Quem chegou na resposta? Ninguém? Vocês entenderam a pergunta, o problema? Um coelho e uma tartaruga apostam uma corrida. A velocidade média do coelho é 9 metros por segundo. Vou pegar aqui um papel e vou resolver aqui, que aí eu resolvo para vocês. Velocidade média do coelho. Eu consegui, professor. Ótimo. Conseguiu? Confere para mim, todos os dois não deu número redondo, viu? Deu 22,5. Não, tem que dar 25. Ixi, então errei. A distância entre a linha de partida e a linha de chegada é de 1.500 metros. O coelho decide que vai começar a correr depois da tartaruga. O coelho, como corre mais rápido, né? Quanto tempo, no máximo, o coelho pode esperar para começar a correr sem perder a corrida? Professor, eu consegui aqui. Ah. Deu certinho? Certo, certo, certo. Ótimo. Esperar o pessoal aí. Professor, Oi. no caso, me montar essa fórmula aí. A fórmula da conta. No caso, seria mais eficaz. A forma da velocidade, ó, que envolve velocidade média e tempo, distância. Vou dividir isso aqui.
E aí? Quem conseguiu? Deixa eu ver aqui quem foi que me falou. Quem foi que falou que acertou? Eu. Marcos Vinícius, muito bem. Alguém mais? Estão fazendo? Dá mais 5 minutos. Deu problema. Bora, gente. Marcos, Oi. explica para a turma aí como você fez. Vê Como se é seu que raciocínio está correto. meu raciocínio foi o seguinte. Eu também Eu fiz. peguei, Quem fez, João Paulo? Ótimo. eu peguei o metro, né? Dividi pelo o valor que a velocidade que o coelho corria. Fiz o mesmo também para a tartaruga, os valores. Depois disso, eu peguei e diminuí o tempo o máximo que foi, passou para segundos. Aí eu diminui que foi o valor da tartaruga pelo do coelho. Aí, como ficou em segundos, eu só depois dividi por 60 e deu o valor de 25. Transformar para minutos. Isso. Bem, João Paulo. Foi mais ou menos parecido com a dele também. Mais ou menos como? Foi parecida, né? Então fala, ué. Eu peguei a média de velocidade de cada uma, né? Dividi pelo... O 1.500 dividi por cada uma, o resultado.
eu subtraí e deu 1.500 e eu multipliquei e eu converti para segundos, né? Dividi por minuto. 60 segundos. Isso. Deu 25. É usar a fórmula de velocidade, né? Velocidade é distância sobre o tempo. Sim, que estava 0,9 e um era 9 metros por segundo e outra era 0,9 metros por segundo. 1.500. Vou pegar uma calculadora aqui. Vai passando esses números para o pessoal aí, que eu estou sem calculadora. 1.500 dividido por 9 metros por segundo, que dá igual a 166,7 segundos. O do coelho. Segundos do coelho. E do outro? A tartaruga é 1.500 metros dividido por 0,9 metros por segundo, que dá 1.666,7 segundos. Certo. Aí depois vai lá e Subtrai. subtrai esses dois valores, que dá 1.500 segundos. Eu pego esse 1.500 dividido por 60 e dá 25. Muito bem. Ok? Eu vou deixar esses exercícios aí para vocês fazerem em casa. Tem um monte que ainda eu tenho que continuar no conteúdo. E próxima aula, se tiver alguma dúvida, eu tiro, ok? Tem mais aqui, ó. Tem um monte. Aí já tem até o gabarito, eu quero que vocês resolvam o que tiver de cálculo, né? Vocês colocam e o que não tiver, vocês só justifica. Beleza? Beleza. Próxima aula a gente trabalha nisso aí. Vamos continuar nosso assunto, porque senão nós não terminamos a aula de hoje. Que é a aceleração. Está faltando quanto aqui? Ixi. Vamos lá. Seria aceleração. Nós já falamos de posição, deslocamento e distância percorrida e velocidade, né? A velocidade, tanto a velocidade média quanto a velocidade escalar. Muito bem. E o que seria a aceleração? Né? Então, a aceleração é a variação da velocidade de uma partícula. Ok? Como a velocidade é a variação do deslocamento, a aceleração é a variação da velocidade. Beleza? É como se eu tenho uma derivada de uma derivada. Entenderam ou não? Lembre, eu falei o quê? Que a velocidade é a variação do deslocamento. A velocidade é a derivada do deslocamento. Não é isso que a gente aprendeu? E se eu estou dizendo que a aceleração é a variação da velocidade, e se variação é derivada, aceleração é a derivada da velocidade. Mas a velocidade não é a derivada do deslocamento? Isso quer dizer que a minha aceleração é a derivada da derivada do deslocamento. Entendeu? Ou, simplesmente, é a variação da velocidade no tempo, que pode ser usada essa fórmula aqui, ó. Aceleração média é a variação da velocidade no tempo, ou seja, ΔV sobre ΔT. Variação de velocidade, variação de tempo. Ok? Aceleração média seria isso. Aceleração instantânea. Aceleração instantânea é
naquele exato momento, quando o ΔT tende para zero, aí aplica-se a definição de derivadas. E para calcular a aceleração instantânea, seria a derivada da velocidade no tempo. Então, eu posso usar tanto isso aqui para calcular a aceleração média, é só calcular a variação da velocidade e dividir pela variação do tempo. E se eu quiser aceleração instantânea, eu tenho que calcular a derivada da velocidade no tempo. E aquilo que eu falei, ó, se a aceleração é a derivada da velocidade, sendo que a velocidade é a derivada da posição ou do deslocamento, a aceleração seria a derivada da derivada, que é a derivada de segunda ordem do deslocamento em função do tempo. Beleza? Isso aqui parece difícil, mas não é. É que você calcula a derivada uma vez, depois você calcula a derivada de novo. Eu vou ensinar daqui a pouco. Quem está chegando agora? Meu Deus do céu. Então, bora lá. Esse aqui tem um exemplo. Só um negócio de sinal. Que é gráficos também, não sei se... Mas olha só, esse gráfico aqui representa o gráfico da velocidade. Ó. Vamos analisar isso aqui. Ó. Tá vendo que aqui nesse eixo é velocidade? Ó. Velocidade, tempo. Então, imagine que isso aqui representa a velocidade de um elevador em função do tempo. Ou seja, passou esse tempo aqui, 1 segundo... A velocidade está em quanto aqui? Em 0. Significa que o elevador está parado. Ok? A partir desse tempo aqui, o que aconteceu? A velocidade foi aumentando, não foi? Ó? A velocidade? A velocidade está aumentando. Passando o tempo, a velocidade está aumentando. Significa o quê? Que o elevador está em movimento. Ele está subindo. Chegou nesse tempo aqui, o que aconteceu com a velocidade? Ela ficou constante. É porque no início, né, o elevador ele dá ele produz uma força para sair do movimento de inércia que ele estava parado, então ele precisa de uma aceleração para ter esse movimento. Chega, depois que deu o movimento, o que acontece? O elevador ele começa a se mover em velocidade constante, ó. Para não causar aquele aceleramento lá, senão você ia subir muito rápido. E poderia causar algum desconforto, né? Como uma variação de pressão bem alta, já pensou? Você subir ou descer de elevador numa coisa bem rápida, acelerada? E aí esse elevador ele fica com a velocidade constante aqui, ó. Como é que eu sei que ele está com a velocidade constante? Ó? Por causa dessa reta aqui, ó. O que aconteceu nesse intervalo de tempo aqui? A velocidade foi diminuindo, ó. A velocidade foi decrescendo, ó. Foi diminuindo a velocidade. O elevador ele está desacelerando até chegar no zero. Ok? Então, esse aqui é um movimento que mostra a velocidade de um elevador em função do tempo. E se eu quiser analisar a minha aceleração desse movimento, olha, e lembre-se que a aceleração é derivada da velocidade. Se eu derivar uma constante, que no caso aqui é 0, ou aqui que está constante, a derivada de uma constante é quanto? Não é 0? Lembra que eu falei que a derivada de um número é 0? Então, a derivada nesse ponto aqui, ó, do ponto B até o ponto C, ó, como a velocidade é constante,
a aceleração é zero. Ó. Veja que do ponto B até o ponto C, ó, a aceleração deu zero. Ó. Esse gráfico amarelo aqui diz respeito à aceleração. E aqui também, ó, do 0 ao 1, a velocidade é constante, e do 9 até o T, a velocidade é constante, portanto, a aceleração é zero também, ó. Agora, nesse trecho aqui, ó, que é do ponto 1 até o ponto 3, ó, que é desse pontozinho até aqui, ó, do A até o B, como a velocidade é constante, como a velocidade é uma reta, é crescente, a aceleração é constante. Ok? Mesma coisa aqui, ó. Aqui também é uma reta, mas só que está decrescendo, a aceleração também é constante. Isso é só uma análise de gráfica, né? Mas que pode ter alguma aplicação aí futuramente para vocês. O que eu quero que fique na cabeça de vocês é que toda vez que vocês tiver uma reta inclinada, uma retazinha assim, ó, inclinada, onde produza variação, a derivada ela é sempre constante. E se eu tenho aqui uma reta onde não tenho variação, por exemplo, a velocidade aqui, ó, não sofreu variação, ó, porque nesse ponto B aqui, a velocidade era 4 metros por segundo, e ela chegou até o ponto C com a mesma velocidade. Então, a velocidade ficou constante aqui, ó, ela ficou sempre constante. Então, se a velocidade é constante, a aceleração é zero, é nula. Beleza? E o que significa aceleração constante? A gente viu aqui, ó. Olha aqui, ó. O que significa aceleração constante, ó? Tá vendo a aceleração constante aqui, ó? A aceleração está constante aqui nesse trecho. O que acontece com a velocidade? Ó? A velocidade varia. Tá vendo que a velocidade varia? Para a aceleração constante? Então, vamos entender um pouco esse conceito de aceleração constante. Ó, em muitos casos, a aceleração ela é constante ou quase constante. Nesses casos, 5 equações especiais podem ser usadas. Ok? Então, quando se tratar de aceleração constante, você vai poder usar essas 5 equações que eu vou apresentar em próximos slides. Então, note que uma aceleração constante significa uma velocidade com uma inclinação constante. Que é isso aqui que eu estou dizendo, ó. Se eu tenho uma inclinação, eu tenho uma aceleração ou crescente ou decrescente, tanto faz, eu tenho uma aceleração constante. Beleza? Que é esse exemplo que eu falei aqui, ó. Só existe aceleração constante se a minha velocidade ela for crescente ou decrescente. Se a minha velocidade variar com uma inclinação fixa, com um ângulo fixo. Então, qual é a primeira equação básica? Isso só vale para aceleração constante, viu? Então, de acordo com as equações que a gente já viu aí, de deslocamento, de velocidade, você chega nessa equação aqui, ó, que a aceleração média é a variação da velocidade no tempo. Eu defini já isso. Definição de aceleração. Variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Substituindo essas expressões aqui, ó, multiplicando cruzado, você chega nessa expressão aqui, ó, nessa equação, ó.
V é igual a V0 mais AT. Que é aquela equação da velocidade. A velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Beleza? A velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. E se a gente quiser reduzir isso aí para aquela aceleração instantânea, né? Onde se eu derivar minha velocidade aqui, ó, derivando velocidade eu tenho aceleração, a derivada dessa constante aqui vai ser 0, que a derivada de AT é o próprio A, ok? Então, se eu derivar velocidade, eu tenho minha aceleração. Esse A aqui é de aceleração. Então, para aceleração constante, resumindo, toda vez que tivermos aceleração constante, vocês vão trabalhar com esta equação aqui, ó, V igual a V0 mais AT. Daqui a pouco eu vou mostrar uma tabelinha onde eu tenho essas equações todas que vocês vão poder estar consultando. A outra equação básica, que vem derivada, né, dessas outras equações aí, principalmente da 2.2, ó, você chega nessa equação aqui. Eu não vou fazer essa demonstração matemática, lá no livro tem passo a passo, mas é só você ir substituindo uma na outra aqui que você vai chegar nessa equação aqui, ó, na 2.15. Que é aquela equação que vocês viram lá no ensino médio, lembra do sorvetão? Os professores eles costumavam chamar da equação do sorvetão. Eu não sei se na época de vocês os professores chamavam desse jeito. Mas, ó, x é meu espaço, ó. Na minha época era S. S menos S0 é igual a V0t mais 1/2 da aceleração vezes t ao quadrado. Esse x0 eu posso passar para o outro lado também, se eu quiser, ele vai positivo. Então, essa equação também é conhecida, viu? Isso só serve para aceleração constante. Beleza? E aí, você combinando essas duas equações que eu mostrei agora, nós chegamos nessas equações aqui, ó. Nessas três aqui, ó. Que é essa aqui, ó, V quadrado é igual a V0 quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento, ó. V é velocidade final ao quadrado, V0 é minha velocidade inicial, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento, que é o x final menos o x inicial. Essa equação também é conhecida como a equação de Torricelli. Vocês vão encontrar aí na literatura, nos livros, como equação de Torricelli. Aí eu tenho essa outra equação, que é derivada só substituindo esses V's por posições, substituindo a aceleração. E eu também tenho essa daqui, ok? Resumindo, nós temos essas 5 equações aqui, ó. Então, podem pegar essa tabelinha aqui. Toda vez que nós estivermos trabalhando com movimento onde a aceleração for constante, as equações que a gente vai usar são essas aqui, ó. Beleza? Aí, agora aqui é exercitar. Olha só, as equações a seguir fornecem a posição. Vamos fazer esse exemplo. Fornece a posição de uma partícula em 4 casos. Aqui está os 4 casos. Em que casos as equações dessa tabela podem ser aplicadas? Onde é que eu posso aplicar essas equações? O que é que eu acabei de dizer? Só posso aplicar se o quê? Se a aceleração for constante. Onde é que eu tenho aceleração constante aqui?
É só derivar. Vamos derivar isso aqui, ó. X é igual a 3t menos 4. X é igual a 3t menos 4. Quem é a derivada de x? É o v. Né? A derivada do deslocamento é a minha velocidade. Quem é a derivada de 3t? É o 3. Quem é a derivada de menos 4? É o 0. Então, derivada de x deu isso, velocidade igual a 3. Agora, se eu derivar isso aqui, quem é a derivada da velocidade? É a aceleração. Quem é a derivada de 3? É 0. Então, minha aceleração aqui deu constante? Deu. Minha aceleração não deu 0? É constante. Ela poderia dar 0 ou poderia dar qualquer número. Poderia dar 5, poderia dar 56, qualquer número. Se der um número, ela é constante. No caso aqui deu 0. Ó, no caso 1, a aceleração deu 0, tá vendo? Agora ver o caso 2. X é igual a menos 5t ao cubo. Mais 4t ao quadrado. Mais 6. Ó, isso aqui é minha posição, ok? Se eu derivar o x, que é minha posição, eu vou obter a velocidade. Então, bora derivar isso aqui, ó. Que é a derivada disso aqui, ó. Pego 3, multiplica aqui, ó. Menos 15. Menos 15. E elevado a quanto? Eu tiro 1 daqui, ó. 2. T elevado a 2. Mais, daqui, ó. Bora ver, quem é a derivada disso aqui? 8t. Isso, ó. Pego 2, multiplico pelo 4, dá 8. Tiro 1 daqui, fica t elevado a 1, que fica o t. 8t. Quem é a derivada disso aqui? 0. 0, porque isso aqui é uma constante. Então, a minha velocidade está aqui, ó. A equação da minha velocidade está aqui, ó. Muito bem. Agora, se eu derivar a velocidade, eu vou obter minha aceleração. Agora, vamos derivar isso aqui, então. Quem é a derivada desse termo aqui, ó? Pego o número. Menos 30t. Multiplico pelo menos 15. Então, 2 vezes menos 15 dá menos 30t. Por que t? Porque tem 2, eu vou tirar 1, vai ficar 1. Então, ficou o t. Mais, que é a derivada de 8t? 8. É o próprio 8, porque aqui é a mesma coisa de t1, e 1 vezes 8 é 8. E eu tirando o 1 do t aqui vai ficar 0 e vai sumir. Minha aceleração deu isso aqui, ó, menos 30t mais 8. Essa aceleração, ela é constante? Não. Não, porque Não. depende de t. Depende do tempo. Então, ela não é constante. Então, se essa equação aqui representa a posição ou deslocamento de minha partícula, e nós vimos que a aceleração ela não é constante aqui nesse caso, eu não posso aplicar essas equações aqui para uma posição neste formato aqui. Ok? Então, essas equações, elas não valem para posições que tenha esse padrão aqui, ó. 5t ao cubo e tal.
Se eu fizer isso também para o caso 3, também não vai ficar constante. Não vai ser constante. Se eu fizer para o 4, vai ser constante. Resumindo, só vai ser constante se a posição for uma equação do segundo grau para baixo. Ok? T ao quadrado para baixo. Se for T ao cubo, aqui no caso, você pode pensar que é uma função quadrática, mas não é, ó, porque aqui está 2 sobre T ao quadrado. Se você subir esse T ao quadrado para o numerador, fica T a menos 2. Então, isso aqui não é quadrado. Quadrado é T ao quadrado. Então, isso aqui vai me dar uma aceleração constante. Ó, 5T ao quadrado menos 3. Quer ver? Ó? 5, deixa eu fazer isso aqui bem rapidão. Ó, 5T ao quadrado menos 3. Acho que é isso. Quer ver? 5T ao quadrado menos 3. Então, quem é a derivada de 5T ao quadrado? 2 vezes 5. 10. 10. Tirando 1, fica 1, né? 10t elevado a 1, que é a mesma coisa de t. Que é a derivada de menos 3? 0. 0. Então, a velocidade está aqui. Agora, vamos derivar a velocidade para achar a aceleração. Que é a derivada de 10t? 10. 10. Veja que minha aceleração agora deu constante. Ó. A aceleração deu 10 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui não depende de t, tá vendo? Então, só olhando, se a função for do tipo quadrada, aqui, ó, pode até ter mais termos aqui, ó, pode até ter mais, sei lá, 50t e o que for aí, vai dar uma aceleração constante. Então, no caso aqui, só o 1 e o 4. Isso aqui eu não vou entrar em assunto agora, porque isso aí é depois, como é queda livre, vai envolver gravidade e nós vamos trabalhar com isso aí depois. Ok? Então, a aula de hoje seria posição, deslocamento, distância, velocidade, tanto média quanto escalar, instantânea, e aceleração. Beleza? Então, essas grandezas físicas que a gente trabalhou hoje. Como exercícios, eu tenho aqui, né, muitos exercícios. Cadê? E aí, eu vou passar para vocês. Próxima aula. Se tiverem dúvidas, eu vou resolver. Ok? Bom, por hoje. Ok, professor, a respeito dessas atividades, você quer que copie no caderno? Me responde? Sim, tudo no caderno. Vamos resolvendo no caderno. Beleza? Então era isso aí por hoje. Nos vemos na sexta-feira, viu? Até mais. Hein, professor? Boa noite. Eu entrei 7 minutos atrasado, o senhor já tinha feito a chamada. Você entrou 7 minutos atrasado? Não, depois minha internet caiu aí, professor. Me avisou aqui no grupo que a internet caiu depois que o senhor solicitou aí. Desculpa aí depois. É porque caiu e eu saí, em vez de tentar entrar novamente. Não, sem beleza. sair, eu troquei de conta. Quando... Eu acho que deve ter expirado aqui, quer ver? João Paulo, né? Eu troquei de Qual o conta, João Paulo? isso. João Paulo Henrique. Eu também estou presente aqui, professor. Tá? Olha, tá vendo que expirou? Já era. Tá bom, você só uma faltinha, não faz... Ah, não foi faz... só na primeira aula? É, não faz falta não. Uma faltinha. Tranquilo. Vai ser garitoso, tranquilo. Não. E aí, qualquer coisa depois,
Se vocês assistirem às aulas, cara, não tem problema. Comigo, o que me importa mais é o seu aprendizado, entendeu? Comigo não reprova com falta, não. Só reprova se não vier nenhum dia mesmo. Aí reprova. Beleza. Então, falou. Até semana que vem. Ô, professor, até semana que vem. Até sexta. Quer dizer. Eu só semana que vem, professor. Então ótimo.